A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 6. Encontramos o Deus de duas caras. Percorremos uns 30 metros antes de estarmos irremediavelmente perdidos. O túnel em nada se parecia com aquele que Annabeth e eu tínhamos encontrado antes. Agora era redondo, como um sistema de esgoto, construído com tijolos vermelhos, e tinha vigias protegidas por barras de ferro a cada 3 metros. Por curiosidade, dirigi a luz da lanterna através de uma das vigias, mas nada consegui ver. Ela se abria para a escuridão infinita. Pensei ouvir vozes do outro lado, mas pode ter sido apenas o vento frio. Annabeth dava o melhor de si para nos guiar. Ela teve a ideia de nos mantermos próximos à parede esquerda. Se ficarmos com a mão na parede esquerda e a seguirmos, conseguiremos encontrar a saída fazendo o caminho inverso, disse ela. Infelizmente, assim que ela disse essas palavras, a parede esquerda desapareceu, e nos vimos no meio de uma câmara circular de onde saíam 8 túneis, sem termos a menor ideia de como tínhamos chegado lá. Por onde viemos? Perguntou Grover nervoso. Façam meia volta, disse Annabeth. Cada um de nós virou-se para um túnel diferente. Era ridículo. Ninguém conseguia decidir que caminho levava de volta ao acampamento. Paredes esquerdas são malvadas, disse Tyson. Que caminho seguir agora? Annabeth lançou o feixe de sua lanterna sobre a arcada dos 8 túneis. Até onde eu podia ver, eram idênticos. Por ali, disse ela. Como você sabe? Perguntei. Raciocínio dedutivo. Então, você está chutando. Venha, ande, disse ela. O túnel que ela escolhera estreitou-se rapidamente. As paredes agora eram de cimento cinza e o teto ficou tão baixo que logo estávamos andando curvados. Tyson foi forçado a engatinhar. A respiração ofegante de Grover era o ruído mais alto no labirinto. Não suporto mais, sussurrou ele. Já chegamos. Estamos aqui embaixo talvez há 5 minutos, disse Annabeth. Faz mais tempo do que isso, insistiu Grover. E por que Pan estaria aqui? Isto é o oposto do mundo selvagem. Seguimos adiante nos arrastando. Exatamente quando achei que o túnel fosse ficar tão estreito que nos espremeria, ele se abriu em um salão imenso. Iluminei as paredes com minha lanterna. Uau! Exclamei. O salão inteiro era coberto por mosaicos de azulejos. As imagens estavam sujas e desbotadas, mas ainda dava para distinguir as cores: vermelho, azul, verde, dourado. O friso mostrava os deuses olimpianos em um banquete. Lá estava meu pai, Poseidon, com seu tridente, estendendo uvas para Dioniso transformar em vinho. Zeus celebrava com os sátiros, e Hermes voava com suas sandálias aladas. As imagens eram lindas, mas não muito precisas. Eu já vira os deuses. Dioniso não era assim tão bonito. E o nariz de Hermes não era tão grande. No meio do salão
havia uma fonte de 3 níveis, que parecia não conter água havia muito tempo. Que lugar é este? Murmurei. Parece... romano. Estes mosaicos têm cerca de 2000 anos, disse Annabeth. Mas como é que podem ser romanos? Eu não era assim tão bom em história antiga, mas tinha certeza de que o Império Romano nunca havia chegado a Long Island. O labirinto é uma colcha de retalhos, explicou Annabeth. Eu lhe disse. Está sempre se expandindo, acrescentando pedaços. É a única obra de arquitetura que cresce por si só. Você fala como se isso aqui estivesse vivo. Um som de lamento ecoou no túnel à nossa frente. Não vamos falar sobre isso estar vivo, choramingou Grover. Por favor. Tudo bem, adiante, disse Annabeth. Pelo corredor com os sons ruins? Perguntou Tyson. Até ele parecia nervoso. Sim, respondeu Annabeth. A arquitetura está envelhecendo. Isso é um bom sinal. A oficina de Dédalo deve ficar na parte mais antiga. Isso fazia sentido. Mas logo o labirinto estava zombando de nós. Seguíamos 15 metros e o túnel voltava ao cimento, com canos de bronze descendo pelas paredes pichadas. Em um letreiro de neon, lia-se Mos Rules. Estou achando que isso não é romano, eu disse, muito oportunamente. Annabeth respirou fundo e seguiu em frente. A cada poucos metros, os túneis serpenteavam, mudavam de direção e se ramificavam. O piso abaixo de nossos pés mudava de cimento para lama, para tijolos e de volta a cimento. Não havia lógica alguma em nada daquilo. Deparamos com uma adega. Um punhado de garrafas empoeiradas em suportes de madeira. Como se estivéssemos andando pelo porão de alguém. Só que não havia qualquer saída acima de nós. Apenas mais túneis prosseguindo. Mais tarde, o teto transformou-se em pranchas de madeira, e eu podia ouvir vozes e o rangido de passos acima de nós, como se estivéssemos passando por algum bar. Era reconfortante ouvir vozes de pessoas, mas, por outro lado, não podíamos alcançá-las. Estávamos presos ali embaixo, sem saída, e então encontramos nosso primeiro esqueleto. Estava vestido com roupas brancas, uma espécie de uniforme. Ao lado dele havia um caixote de madeira com garrafas de vidro. Um leiteiro, disse Annabeth. O quê? Perguntei. Antigamente eles entregavam o leite. Sim, eu sei o que eles são, mas... Isso era quando minha mãe era pequena, 1 milhão de anos atrás. O que ele está fazendo aqui? Algumas pessoas entram por engano, afirmou Annabeth. Outras vêm com o propósito de explorar e nunca mais voltam. Há muito tempo, os cretenses mandavam gente para cá como oferendas de sacrifício humano. Grover engoliu em seco. Ele está aqui faz muito tempo. Apontou para as garrafas, cobertas por poeira branca. Os dedos do esqueleto agarravam-se à parede de tijolos, como se tivesse morrido tentando sair. São só ossos. Garoto bode, não se preocupe. O leiteiro está morto, disse Tyson. Não é o leiteiro que me perturba, replicou Grover. É o cheiro. Monstros. Você não está sentindo? Tyson concordou. Muitos monstros, mas o subterrâneo cheira assim. A monstros e a leiteiros mortos. Ah, bom, lamuriou-se Grover. Pensei que eu pudesse estar enganado. Precisamos ir mais fundo no labirinto. Tem de haver um caminho até o centro, disse Annabeth. Ela nos guiou para a direita, depois para a esquerda, por um corredor de aço inoxidável que parecia uma espécie de duto de ar, e voltamos ao salão de azulejos romanos com a fonte. Desta vez, porém, não estávamos sozinhos.
O que notei primeiro foram os rostos, ambos. Eles se projetavam das laterais da cabeça, olhando sobre os ombros, de modo que a cabeça era muito mais larga do que deveria ser, semelhante à de um tubarão-martelo. Olhando diretamente para ele, tudo o que vi foram duas orelhas que se sobrepunham e costeletas como uma imagem refletida. Estava vestido como um porteiro da cidade de Nova York, sobretudo preto, sapatos engraxados e uma cartola preta que de algum modo conseguia manter na cabeça dupla. "E então, Annabeth?" disse o rosto da esquerda. "Ande logo." "Não ligue para ele," disse o rosto da direita. "Ele é terrivelmente grosseiro. Por aqui, senhorita." O queixo de Annabeth caiu. Eu não... Aquele homem engraçado tem 2 rostos." Tyson franziu a testa. "O homem engraçado tem ouvido, sabia?" repreendeu o rosto da esquerda. "Agora venha, senhorita." Não, disse o rosto da direita. "Por aqui, senhorita. Fale comigo, por favor." O homem de 2 rostos examinava Annabeth o melhor que podia com o canto dos olhos. Era impossível olhar para ele diretamente sem focalizar um lado ou o outro. E de repente percebi que era isso que ele estava pedindo. Ele queria que Annabeth escolhesse. Atrás dele havia 2 saídas, bloqueadas por portas de madeira com imensos cadeados de ferro. Elas não estavam ali da primeira vez que passamos pelo salão. O porteiro de 2 rostos segurava uma chave de prata, que ficava passando da mão esquerda para a direita. Eu me perguntava se este não seria um salão completamente diferente, mas o friso dos deuses parecia exatamente o mesmo. Atrás de nós, a porta por onde havíamos entrado desapareceu, substituída por mais mosaicos. Não voltaríamos pelo mesmo caminho que chegamos. "As saídas estão fechadas", disse Annabeth. "Duh!" exclamou o rosto da esquerda. "Para onde levam?" perguntou ela. Provavelmente leva ao caminho que você deseja seguir", disse o rosto da direita encorajador. "O outro leva à morte certa." Eu sei quem você é", disse Annabeth. "Ah, você é espertinha", zombou o rosto da esquerda. "Mas você sabe que caminho escolher? Eu não tenho o dia todo." "Por que vocês estão tentando me confundir?" perguntou Annabeth. "Você está no comando agora, minha querida." O rosto da direita sorriu. "As decisões estão todas sobre seus ombros. Era isso o que você queria, não era?" "Nós a conhecemos, Annabeth", disse o rosto da esquerda. "Sabemos contra o que você luta todos os dias. Conhecemos suas indecisões. Você terá de fazer sua escolha mais cedo ou mais tarde. E essa escolha poderá matá-la." Eu não sabia do que eles estavam falando, mas parecia que se tratava de algo mais do que uma escolha entre portas. A cor sumiu do rosto de Annabeth. "Não, eu não..." "Deixem-na em paz", eu disse. "Aliás, quem são vocês?" "Eu sou seu melhor amigo", disse o rosto da direita. "Eu sou seu pior inimigo", disse o da esquerda. "Eu sou o Jano", disseram ambos em uníssono. "O senhor das portas, dos inícios, dos fins, das escolhas." "Cuidarei de você logo logo, Perseu Jackson", disse o rosto da direita. "Mas, por ora, é a vez de Annabeth." Ele riu alegremente. "Isso é tão divertido." "Calha a boca", disse o rosto da esquerda. "Isso é sério. Uma escolha ruim pode arruinar toda a sua vida. Pode matar você e todos os seus amigos. Mas, sem pressão, Annabeth. Escolha." Com um súbito calafrio, lembrei-me das palavras da profecia. Da criança de Atena, a defesa final. "Não faça isso", eu disse. "Receio que ela seja obrigada", disse o rosto da direita alegremente. Annabeth umedeceu os lábios. Eu escolho...
Antes que ela pudesse indicar uma das portas, uma luz brilhante inundou o salão. Jano levou as mãos a ambos os lados da cabeça para cobrir os olhos. Quando a luz se dissipou, havia uma mulher de pé na fonte. Era alta e graciosa, com cabelos longos cor de chocolate, presos com tranças e fitas de ouro. Usava um vestido branco simples, mas, quando se movia, o tecido oscilava com diferentes cores, como o óleo na água. Jano, disse ela, estamos causando problema outra vez? Não, senhora, gaguejou o rosto direito de Jano. Sim, disse o rosto da esquerda. Calha a boca, disse o da direita. Como? Perguntou a mulher. Não a senhora, eu estava falando comigo. Entendo, disse a dama. Você sabe muito bem que sua visita é prematura. A hora da garota ainda não chegou. Então eu dou a você uma escolha. Deixe esses heróis comigo ou transformo você em uma porta e a derrubo. Que tipo de porta? Perguntou o rosto da esquerda. Cale a boca! Repetiu o da direita. Portas duplas de vidro são bacanas, ponderou o rosto da esquerda. Bastante luz natural. Cale a boca! Gemeu o da direita. Não a senhora. É claro que vou embora. Só estava me divertindo um pouquinho, fazendo meu trabalho, oferecendo escolhas. Criando indecisões, corrigiu a mulher. Agora vá. Estraga prazeres, resmungou o rosto da esquerda, e então ergueu a chave de prata, introduziu-a no ar e desapareceu. A mulher voltou-se para nós e o medo envolveu meu coração. Seus olhos brilhavam com poder. Deixe esses heróis comigo. Isso não me soava bem. Por um segundo, quase desejei que pudéssemos ter arriscado nossa sorte com Jano. Mas então a mulher sorriu. Vocês devem estar com fome, disse ela. Sentem-se comigo e vamos conversar. Ela acenou a mão e a velha fonte romana começou a jorrar. Jatos de água clara borrifavam o ar. Uma mesa de mármore surgiu, repleta de travessas de sanduíches e jarras de limonada. Quem é você? Perguntei. Eu sou Hera. A mulher sorriu. A rainha dos céus. Eu vira Hera uma vez em um conselho dos deuses, mas não prestaram muita atenção nela. Na ocasião, eu estava cercado por vários outros deuses que debatiam se deviam ou não me matar. Não me lembrava dela assim, tão normal. Naturalmente, os deuses costumam ter 5 metros de altura quando estão no Olimpo, o que os faz parecer muito menos normais. Mas agora, Hera parecia uma mãe comum. Ela nos serviu sanduíches e limonada. Grover, querido, use o guardanapo, não o coma, disse ela. Sim, senhora, disse Grover. Tyson, você está definhando. Quer mais um sanduíche de manteiga de amendoim? Tyson reprimiu um arroto. Sim, bondosa senhora. Rainha Hera, disse Annabeth. Não posso acreditar. O que está fazendo no labirinto? Hera sorriu. Deu um peteleco e o cabelo de Annabeth penteou-se sozinho. Toda a sujeira e a fuligem desapareceram de seu rosto. Vim ver vocês, naturalmente, disse a deusa. Grover e eu trocamos olhares nervosos. Em geral, quando os deuses vêm à sua procura, não é pela bondade em seu coração, é porque querem algo. Ainda assim, isso não me impediu de comer sanduíches de peito de peru e queijo suíço, batata frita e limonada. Eu não havia percebido o quanto estava faminto. Tyson engolia um sanduíche de manteiga de amendoim atrás do outro, e Grover estava adorando a limonada, mastigando o copo plástico como se fosse um cone de sorvete.
Eu não pensei... A voz de Annabeth falhou. Bem, não pensei que a senhora gostasse de heróis. Hera sorriu com indulgência. Por causa daquela pequena rusga que tive com Hércules? Francamente, tive uma publicidade tão ruim por causa de um único desentendimento. A senhora não tentou matá-lo... muitas vezes? Perguntou Annabeth. São águas passadas, minha querida. Hera fez um gesto displicente com a mão. Além disso, ele era filho do meu amado marido com outra mulher. Minha paciência estava desgastada, admito. Mas Zeus e eu temos tido ótimas sessões de aconselhamento conjugal desde então. Falamos de nossos sentimentos e chegamos a um entendimento, especialmente depois daquele último pequeno incidente. Refere-se a quando ele gerou Thalia? Arrisquei, mas imediatamente desejei não tê-lo feito. Assim que eu disse o nome da nossa amiga, a meio-sangue filha de Zeus, os olhos de Hera voltaram-se gélidos para mim. Percy Jackson, não é? Um dos filhos de Poseidon. Tive a impressão de que ela estava pensando em outra palavra que não era filhos. Pelo que me recordo, no solstício de inverno, votei para que o deixassem vivo. Espero ter votado corretamente. Ela voltou-se para Annabeth com um sorriso ensolarado. Seja como for, certamente não lhe desejo mal algum, minha menina. Sei da dificuldade de sua missão, principalmente quando você tem de lidar com encrenqueiros como Jano. Annabeth baixou os olhos. Por que ele estava aqui? Estava me enlouquecendo. Tentando, concordou Hera. Você precisa entender. Os deuses menores, como Jano, estão sempre frustrados com os pequenos papéis que desempenham no universo. Receio que alguns tenham pouco amor pelo Olimpo e possam facilmente ser levados a apoiar a ascensão de meu pai. Seu pai? Perguntei. Ah, claro. Eu havia esquecido que Cronos era também pai de Hera, além de Zeus, de Poseidon e de todos os olimpianos mais velhos. Ocorreu-me que isso fazia de Cronos meu avô, mas esse pensamento era tão esquisito que o apaguei da mente. Precisamos ficar de olho nos deuses menores, disse Hera. Jano, Hécate, Morfeu, eles se dizem devotados ao Olimpo e, no entanto... Foi o que Dioniso fez, lembrei. Confrontou os deuses menores. De fato, Hera fitou os mosaicos desbotados dos olimpianos. Como vocês veem, em tempos difíceis, até os deuses podem perder a fé. Eles começam a depositar confiança nas escolhas erradas, os coitadinhos. Deixam de olhar o panorama e começam a agir com egoísmo. Mas eu sou a deusa do casamento, vocês sabem. Estou acostumada à perseverança. É preciso se erguer acima das discordâncias e do caos e continuar acreditando. É preciso manter os objetivos sempre em mente. E quais são seus objetivos? Perguntou Annabeth. Manter minha família, os olimpianos, unidos, é claro. Ela sorriu. No momento, a melhor forma de fazer isso é ajudando vocês. Zeus não permite que eu interfira muito, mas uma vez a cada século, aproximadamente, em uma missão que me interesse muito,
ele permite que eu conceda um desejo. Um desejo? Antes que você o faça, deixe-me lhe dar alguns conselhos. O que posso fazer de graça? Sei que vocês estão procurando Dédalo. O labirinto dele é um mistério para mim, tanto quanto é para vocês. Mas, se querem conhecer o destino de Dédalo, eu faria uma visita a meu filho, Hefesto, em sua forja. Dédalo era um grande inventor, o preferido de Hefesto. Nunca houve um mortal a quem Hefesto admirasse mais. Se alguém acompanhou a vida de Dédalo e pode lhe falar sobre o destino dele, esse é Hefesto. Mas como chegamos lá? Perguntou Annabeth. Esse é meu desejo. Quero um meio de me orientar pelo labirinto. Que assim seja. Hera pareceu desapontada. No entanto, você pede algo que já lhe foi dado. Não entendi. O meio já está a seu alcance. Ela olhou para mim. Percy sabe a resposta. Eu? Mas isso não é justo. Você não está nos dizendo o que é, disse Annabeth. Hera sacudiu a cabeça. Conseguir uma coisa e ter a sabedoria para usá-la são posições bem diferentes. Estou certa de que sua mãe, Atena, concordaria. O salão ribombou com um trovão distante. Hera pôs-se de pé. Esse é meu sinal. Zeus está ficando impaciente. Pense no que eu disse, Annabeth. Procure Hefesto. Vocês precisarão passar pelo rancho, imagino. Mas prossigam e usem todos os meios a seu dispor, por mais triviais que pareçam. Ela apontou na direção das duas portas e elas se desfizeram, revelando corredores gêmeos, abertos e escuros. Uma última observação, Annabeth. Eu só adiei o dia de sua escolha. Não o evitei. Logo, como disse Jano, você terá de tomar uma decisão. Até logo. Ela fez um aceno com a mão e transformou-se em fumaça branca. O mesmo aconteceu com a comida, no momento exato em que Tyson mordia um sanduíche que virou névoa em sua boca. A fonte gotejou até parar. As paredes de mosaico embaçaram-se e tornaram a ficar sujas e desbotadas. O salão não era mais um lugar onde se gostaria de fazer um piquenique. Annabeth bateu o pé. Que tipo de ajuda foi essa? Aqui, coma um sanduíche. Faça um pedido. Opa, não posso ajudá-la. Puf! Puf! Concordou Tyson com tristeza, olhando o prato vazio. Bem, suspirou Grover. Ela disse que Percy conhece a resposta. Já é um início. Todos olharam para mim. Mas eu não sei. Não sei do que ela estava falando, disse. Muito bem. Annabeth suspirou. Então vamos continuar. Por onde? Perguntei. Eu queria mesmo era perguntar o que Hera queria dizer sobre a escolha que Annabeth precisava fazer. Mas, nesse momento, Grover e Tyson se retesaram. Eles se levantaram juntos, como se tivessem ensaiado. Pela esquerda, disseram ambos. Annabeth franziu a testa. Como podem saber? Porque algo está vindo pela direita, disse Grover. Algo grande, com pressa, concordou Tyson. A esquerda me parece bastante boa, decidi. Juntos mergulhamos no corredor escuro. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal.
E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.